Bom, vou fazer uma parte de cada exercício, no total são 5. Aí eu vou fazer aí, vocês terminem aí, né? Então, esse é o A. Primeiro nós vamos montar a forma geral da matriz. Então, eu vou usar a nomenclatura lá usando A11. O que é A11? Primeira linha e primeira coluna. Depois eu tenho o A12. Primeira linha, segunda coluna. Depois eu tenho o A13, que é a primeira linha e terceira coluna. Vou parar na terceira coluna porque aqui é 2×3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, tá? Agora eu vou fazer a linha de baixo. A21, agora é segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. E A23. Já uma dica para vocês, para ver se está montando correto. Esse número aqui vai ser igual à ordem da matriz, né? Então é 2×3, aqui é 2×3 o último aí, tudo bem? Então essa é a primeira parte, eu vou fazer todos eles assim passo a passo. Se você ver que está pegando bem o exercício, não precisa fazer passo a passo igual eu fiz. Então esse daqui seria uma matriz 2×3, tá? Onde tem 2 linhas e 3 colunas. E também é chamada de uma matriz retangular, tá? Por que retangular? Porque ela tem o número de linhas diferente do número de colunas. Se fosse 4×3, 5×2 e tal, todas elas o formato vai ser retângulo, por isso que a gente chama de retangular, tá? Aí aqui do lado eu vou colocar os números já com o resultado desta matriz, né? Porque ele deu o que a gente chama de lei de formação dessa matriz, e aí a gente precisa aplicar essa lei de formação que está aqui para poder escrever os números que compõem ou a tabela que compõe esta matriz, tá? Eu vou fazer 2, aí vocês vão terminando os outros para ver se vocês entenderam. Mas para quem estudou trigonometria, função trigonométrica e tal, isso aqui vai ser muito fácil, não tirar muito de letra, porque as contas aqui são contas básicas, né? Vou fazer os da primeira coluna, né? Então A11 e A21, tá? Então vou fazer bem passo a passo, vou fazer o A11, certo? E o A21. Como que nós vamos fazer? Nós vamos comparar com esta fórmula que ele deu aqui, tá? Aí a gente vai estudando essa parte da teoria primeiro, depois nós vamos ver, porque na AP tem questões que caem assim, tá? E nos vestibulares, como é que cai? Não costuma cair desse jeito aqui da lei de formação, mas esse é o princípio, né, para a gente poder entender os outros conceitos da matriz, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó, comparar isso aqui com isso aqui. O I é representação da linha, o J da coluna. Então aqui é o 1, 1. Então, ó, 1 e 1, 1 e 1, que é o I e o J, né? Então essa forma geral nós vamos substituir para número para poder fazer. Então como é que vai ficar o primeiro? Vai ficar 2 vezes 1, certo? Que o I vale 1, que é a posição da linha, mais 3 vezes 1 também, porque o J é a posição da coluna lá no caso, e a coluna é 1 também, assim como a linha, 1, 1. Vou montar o segundo, depois a gente faz o cálculo, tá? Então A21. Então no lugar do I nós vamos colocar 2, no lugar do J 1, né? Então vai ficar como lá? Vai ficar 2 vezes 2 mais 3 vezes 1, certo? Então vou fazer esses dois cálculos aqui. E aí vocês já vão terminando os outros, né? Não é muito difícil, vamos fazer com maior facilidade, tá? Então primeiro resolve a multiplicação para depois fazer a soma. Então vou fazer 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3, né? 2 mais 3 é igual a 5. Eu já fiz direto, tá? Porque se você quiser colocar em cima, quiser fazer outra parte, mas eu já fiz direto aí o cálculo. 2 vezes 2 dá 4, né? 3 vezes 1 dá 3, certo? Então 4 mais 3 dá 7. Então o que significa que é bom já ir marcando para não se enrolar. Não é muito difícil, mas às vezes troca a posição da linha, da coluna, tal, que principalmente para quem está aprendendo, né, no caso de vocês, tá? Então, ó, o primeiro eu fiz aqui, né? O primeiro 5, tá? Então vou colocar aqui, ó, certo? O primeiro elemento aí seria 5.
O segundo aqui, que eu calculei, seria 2 e 1. 2 e 1 está aqui, que seria 7, tá? Então vai ficar aí 4 para vocês poderem fazer. Só tomar cuidado para não trocar a posição na hora de colocar para cá, né? Trocar a posição da coluna, da linha. Presta atenção lá na fórmula, na lei de formação que ele deu para criar essa matriz, tá bom?